Hoje nós trabalharemos questão de interpretação de texto. Vou mostrar para vocês uma interpretação de texto que parece simples, mas não é tão simples assim. E também faremos uma interpretação de texto da banca da Fundação Getúlio Vargas. Fica comigo no vídeo porque vai valer a pena. Olá pessoal, sou o professor Gleison Versosa, sou especialista em linguagens. Eu já tive participação em bancas de concurso. Eu já fui aprovado em mais de uma dúzia de concursos públicos. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que alguma coisa que parece ser extremamente simples, que é a interpretação de textos, não é tão simples assim. Bora pra tela, já tá aparecendo para vocês aí. Nós temos aqui um textinho muito pequenininho, muito curtinho, que parece simples, né? Tu bate o olho assim, você acha que vai fazer fácil, mas percebam que as interpretações de texto, à medida que a gente vai caminhando aí no processo de alfabetização, elas vão ficando muito mais complicadas. Às vezes a pergunta parece que é uma coisa e é outra. Então vamos pro exemplo aqui, ó. O texto é sobre a abadia de Nothanger e diz lá que Catherine Morland é uma jovem, ingênua e leitora voraz que vai passar por um período longe da sua pacata vida rural. Tem um ponto aqui. Percebam então, pessoal, que de início nós temos um título e abaixo do título, o título fala da abadia, mas o texto não começa falando da abadia. O texto começa falando dessa certa Catherine aqui. Perceba que aqui já tem uma certa desconexão com o que se deveria esperar de um texto que vai falar da abadia. Se o texto fosse falar da abadia, muito provavelmente aqui daria localização e etc. Mas aqui deu tipo um salto e começou com um texto narrativo. Na sequência, ela diz: aos 17 anos, a moça começa a sua temporada em Bath, importante área litorânea frequentada pela elite da Inglaterra. Cheia de expectativas, lá ela é convidada para se hospedar em uma abadia. Então aqui que apareceu a abadia. Uma antiga construção pode ter tudo o que Catherine sempre imaginou: mistério, um passado sombrio, vislumbre de um amor. Paródia das narrativas góticas que eram um sucesso no século XVIII, a Abadia de Nothanger foi o primeiro romance concluído por Jane Austen, apesar de só ser publicado póstumamente em 1818. Qual que é o tema do texto? Um leitor desavisado, ele poderia simplesmente vir aqui dizer que o tema é a abadia. Olha, poderia até ser, mas a abadia aqui não é o local físico, não é a abadia em si. O texto ele está falando aqui, ó, do livro da Jane Austen. Então é disso que ele está falando. O livro chama abadia. O tema do texto não é abadia, é o livro que chama abadia. Então o texto que ele está falando, na verdade, do livro. Percebam que às vezes uma interpretação de um texto pequenininho, ele não é tão simples assim. E isso, às vezes, quando você vai fazer uma banca como a Getúlio Vargas, que ela gosta muito de textos pequenos, que é o que a gente vai ver aqui agora, isso faz que você meio que se perca ali na hora da leitura, porque você acha que pelo texto ser pequeno ele é simples e às vezes não é, tá? Às vezes você tem um texto enorme como no Enem, mas ele é fácil. Às vezes você tem um texto pequeno assim, que demanda uma certa complexidade para ser lido. Agora vamos fazer então uma questão aqui. Esse é para professor de Educação Básica 2, no nosso clássico PEB 2 de Ciência, lá de João Pessoa, na Paraíba. Essa prova foi de 2013 e foi de Ciências. Então a gente tem um textinho aqui, que esse textinho é de educação, então muito provavelmente lá nas provas nós vamos ter textos de educação, né, meu povo? Porque a prova é de educação, provavelmente eles vão pôr texto de educação. Então, não é para entrar em deprê, mas também não é para comemorar. Deprê que eu tô tentando enganar o algoritmo, se é que você me entende. Nos dois testes internacionais aqui foi submetido essa semana, do ensino médio superior, o nosso sistema educacional não foi totalmente reprovado e até melhorou, mas também não passou, entre aspas, com louvor. Então, passou ali, obviamente, é uma metáfora, né? Sobre tais aspectos, o desempenho foi medíocre. No primeiro exame, o PISA, que avalia alunos de 15 a 65 países, o Brasil foi o que mais avançou em matemática, entre 2003 e 2012, mas também, e assim continua lá atrás, ficou em 58º lugar e, em leitura, foi pior. Caiu dos pontos para 55ª colocação. Em ciências, permaneceu onde estava, na 59ª. O ministro da Educação, Luiz Mercadante, considerou o resultado uma grande vitória, entre aspas, porque é a fala dele, né? Mas o responsável pelo PISA, André Schleicher, acha que temos que acelerar muito o ritmo da melhoria, investindo mais em professores e dando aos alunos pobres melhores escolas para não continuar fazendo feio. Se as conclusões do PISA comportam interpretações que podem ser mais ou menos pessimistas, os dados referentes à educação superior não deixam dúvidas, foram péssimos. A nossa má performance não pode ser atribuída à falta de representação.
O ensino superior brasileiro é composto por 2.377 instituições, das quais 85% são faculdades, 8% universidades e 5,3% são centros tecnológicos e 1,6% institutos tecnológicos. O nosso problema, portanto, não é de quantidade, mas de qualidade. O texto é da certa pessoa, aí ó, Zuenir Ventura Globo, bababá. Galera, percebam que esses textos aqui, eles são textos muito cheios de dados, muito cheios de números. O objetivo desses textos é isso aí mesmo que você ficou, com essa sensação de estar perdido. Este tipo de texto, ele quer dar uma embaralhada no seu psicológico aí, na sua leitura. E é claro que se você está lendo um texto desse na prova, numa hora que você já está pressionado, que você já está preocupado, sua cabeça vai embaralhar mais ainda. Não se preocupem, é natural, é exatamente isso que eles querem. Mas quando você vai para as perguntas, você começa a perceber que você não precisava ter tido 100% da compreensão daquilo que o texto disse. Mesmo porque esse tipo de texto é cheio de dados, você nem teria como confirmar esses dados em outros textos e etc. Então perceba que na questão aqui, eles vão te pedir outras coisas, ó. Não é para entrar em depressão, mas também não é para comemorar. Aqui eles colocam um trecho do texto. Nos 2 testes internacionais a que foi submetido essa semana, do ensino médio superior, o nosso sistema educacional não foi totalmente reprovado e até melhorou, mas também não passou com louvor. A pergunta vem e te diz assim, ó, nesse segmento inicial, o jornalista papapá começa o texto por uma crítica para depois explicar o motivo. Percebam que aqui ele está te pedindo, começa o texto, e ele está te pedindo nesse segmento. Ou seja, ele não está falando no texto todo. Às vezes, quando cai uma questão dessa, você nem precisa ler o texto. Se você olhar nesse trechinho aqui, você já consegue matar a charada. Perceba que ele já deu aqui essas linhas iniciais aqui, já são suficientes para responder, ó. Começa o texto por uma crítica para depois explicar os motivos. Então, primeiro aqui ele diz que não é para entrar em deprê, mas o troço está muito ruim, e depois ele explica o porquê. Mas você consegue perceber que aqui você não precisaria ter lido o texto inteiro para fazer isso? Aquela tática antiga que a gente sempre usa, que é de tentar ler primeiro a pergunta, ela funciona. Ainda mais num texto desse aqui de concurso público, tá? Às vezes você lê um texto todinho, você não precisava ter lido, porque se você fosse aqui só na explicação da pergunta, do que a pergunta quer que você responda, você já seria capaz de responder. No caso, seria essa daqui. E tem algumas que não tem nada a ver. Perceba essa daqui, ó. Mostra uma notícia para depois explicar o fato. Esse início aqui não é a notícia está aqui embaixo, ó. Então, tem umas que você já consegue meio que já eliminar. Então, essa daqui você já conseguiria eliminar, tá? Depois você também já conseguiria eliminar, dar uma opinião para depois contradizê-la. Ele não está contradizendo aqui, ele fez uma comparação aqui no início, né? E na sequência ele não disse o contrário, ele se manteve na mesma linha. Então tem algumas que, além de procurar a resposta certa, é muito importante você às vezes pegar a errada e já arriscar ela, falar, ó, essa daqui não pode ser. Então, por exemplo, essa daqui a gente está falando da notícia, ó, mostra uma notícia para depois explicar. Se você tivesse na prova lá, dá um risco nessa questão, né, nessa possibilidade de resposta, porque ela não tem nada a ver, e fazendo isso você imediatamente já vai estar tirando aí uma possibilidade de erro. Se forem 5, né, você tirou uma, você já aumentou em 20% sua chance, né? Você só vai precisar de acertar entre as 4 que restaram. Beleza? Vamos para 3 aqui então, galera. Ó. Assinale a alternativa que não está adequada ao título do texto. Primeira diz lá. Há um jogo de palavras com a oposição entre superior e inferior. Poderia ser. Então perceba que você tem ali nosso ensino inferior. Geralmente a gente fala ensino superior, tá? E ele é ensino inferior. Depois ele diz assim, mostra uma crítica com a utilização do adjetivo inferior, eu acho que vocês concordam, né? Indica uma proximidade afetiva com o emprego do nosso. Será que aqui é alguma coisa afetiva? Ou será que aqui ele está falando em termos gerais? Então perceba que a pergunta está falando que a alternativa que não está adequada no texto. Não está. Então perceba, então vamos achar as que estão. Refere-se especificamente à situação do Brasil? Sim, com certeza.
Resume o essencial sobre o texto? Sim. Geralmente o título resume. No texto que a gente acabou de ver aqui da Badia não resume não, mas geralmente o título resume o texto. Aqui nesse caso resume também. Agora, indica uma proximidade afetiva, a gente percebe aqui que o texto, ele não está mostrando alguma coisa afetiva, como se fosse, ai, nossa, educação. Não é bem isso, tá? É só um nossa no sentido de ser brasileira. Não tem afetividade aqui no texto, tá? E você tem que tomar muito cuidado com essas perguntas, porque aqui a pergunta está dizendo, ó, assinale a alternativa que não está adequada ao título do texto. Ou seja, aqui você tem que marcar a errada. Isso acontece muito do aluno chegar lá, na hora dele responder as perguntas, ele fica apavorado, ele fica nervoso, ele já começa a ler e marca a certa. Nesse caso aqui, você teria 4 certas e 1 errada. E aí, quando ele marca a certa, depois ele fica, puxa, mas eu marquei a resposta certa. A gente fala, tudo bem, só que a questão estava te pedindo a resposta errada. Então, você, antes de sair correndo, desesperado, tentando achar a resposta, você tem que primeiro saber qual que é a pergunta. E a pergunta aqui é qual desses trechos aqui não tem a ver com o título. Não era o que tem a ver, era o que não tem a ver. Portanto, aqui você tinha que procurar a resposta errada. Então preste muita atenção nisso na hora de fazer, tá? Perceba que até agora aqui nas questões, a gente já fez aqui, estamos indo para a terceira questão disso, você não precisava nem muito ali de saber, de ter lido o texto todinho, aquela pancada de dados, etc. Próximo, na frase inicial do texto, não é para entrar em depressão, mas também não é para comemorar. O conector mas também traz a ideia de. Então, percebam. Bom, o mas aí você já está vendo há muito tempo, acredito eu, e o mas ele sempre vai expressar uma ideia contrária, ele sempre vai expressar uma oposição, tipo, fulana é bonita, mas é chata, é uma oposição, são coisas diferentes, tá? Então, perceba que aqui, quais palavras aqui nós temos, quais das opções nós temos oposição? Ó, a gente tem oposição na primeira, então poderia ser essa daqui, oposição e comparação, então guarde isso. Temos comparação e concessão, não tem oposição, então não poderia ser essa. Usando o nosso mesmo critério, você já arriscaria essa daqui. Concessão e condição, então a gente também não poderia marcar essa daqui. E condição e adição, também não pode, porque aqui não tem. O condicional seria um se, um talvez, etc. Então aqui também não pode ser essa. Então nós ficamos com duas, meus queridos. Nós ficamos com oposição e comparação, e nós ficamos com adição e oposição. No caso aqui, a resposta correta seria adição e oposição. Note que aqui aconteceu uma inversão na hora de colocar, porque primeiro o mas é uma oposição, então deveria ser oposição, e o também é uma adição que deveria estar depois. Aqui eles colocaram adição e oposição. Mas por que a gente pode ter certeza que é? Porque o primeiro aqui sendo oposição, depois nós temos comparação, e o também não é uma comparação. Quando você fala, vou fazer lista de compras, vou comprar tal coisa, vou comprar também, ou seja, você está acrescentando alguma coisa, você não está comparando. Está dizendo, vou comprar sabonete, vou comprar sabão em pó, vou comprar batata e também vou comprar carne. É uma adição, você está acrescentando. Então, também não é uma comparação. Para ser uma comparação, teria que ser tal coisa parece com tal coisa é igual tal coisa. Então, não é bem assim. Note que todas essas questões aqui da Getúlio Vargas parecem questões simples, mas não são tão simples assim. Você tem que prestar muita atenção. Aqui você tem que mobilizar N conhecimentos para você ser capaz de fazer. E um aluno desavisado que não tá estudando direito, não está inscrito aqui no canal, tá dando mole, esse aluno provavelmente não vai passar, ok? Então considere se inscrever no canal, que nós vamos fazer mais vídeos sobre isso. Dá uma maratonada no nosso conteúdo aqui, porque tem muito conteúdo relevante. Essa banca não é tão fácil quanto parece, mesmo as questões sendo pequenas. Você tem que mobilizar muito conhecimentos para saber, ok? E por hoje então ficamos por aqui, pessoal. Até a próxima. Fui!